em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. Radimed, sempre à frente. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV a partir das 17 horas. São 7h05. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. A gente estava esperando, na verdade, segundo os especialistas, ia chegar essa frente fria de sábado para domingo e tal, aquela coisa toda. Não chegou nada, foi, pelo menos aqui pra gente, chegou de ontem para hoje, fim da tarde, né? Início da noite, derrubando a temperatura e trazendo chuva também, pelo menos um pouco de chuva aí no início dessa madrugada e manhã de segunda-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje pela manhã nós teremos muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À tarde a possibilidade de chuva continua e à noite já diminui, mas o frio aumenta para hoje. Olha, a máxima prevista para Campos hoje é de 21 graus. Sabe quanto é que está a mínima? Até atualizei aqui para ver, mas está 9 graus de mínima. Isso está aqui, ó, portal inmet.gov.br. Confere lá, Campos dos Goitacazes, 26 de agosto. Conferi tudo, falei, 9 é muito pouco para a gente aqui, mas a realidade é que tem essa frente fria muito forte no sul do país, que avançou, né, conseguiu afastar aquela onda de calor e clima seco que estava aqui, e a gente segue agora com esse tempo, pelo menos para os próximos dias, com hoje e amanhã com temperatura mais baixa. Aliás, estamos no inverno brasileiro, né? Deveríamos estar estranhando mais o calor da semana passada. Campos tem agora tempo mais claro um pouco, não chove agora, pelo menos aqui na área central, mas está fechado ainda, nublado, e segue assim durante o dia de hoje. Agora aqui no centro da cidade faz 16 graus.
No programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Agricultura de São Francisco do Itabapoana, ou de Itabapoana, Enaldo Barreto. Rapaz, tem muito assunto para a gente falar. A gente vai falar um pouco sobre esse programa Patrulha Rural, que segundo o comandante, né, já houve uma diminuição desde 2022 de 60% de casos de furtos, de roubos, né, desse Patrulha Rural. Vamos saber também como é que andam as coisas por lá com relação à identificação, a indicação geográfica, né? Indicação e não identificação, é indicação geográfica da farinha de mandioca que nós ganhamos aqui, Beto. Ó, eu vou te separar uma colherinha para você ali que você tá de dieta. Mas essa aqui é tão boa, né, Naldo? Que nem engordar, engorda, né? Ó, tô mostrando aqui para quem tá nas redes aí, para quem tá nos acompanhando lá na Plena TV também, ó. Não tem para todo mundo não, gente. Só mandou 3 quilos, lá em casa todo mundo gosta de farinha. Tô brincando, Naldo. Obrigado pela farinha. Farinha crocante do Edu. Estrada de Santa Rita, São Francisco do Itabapoana. E eu tava pesquisando sobre essa indicação. Lá aqui tem os telefones, tem tudo certinho. Isso antigamente no rádio, Enaldo, para quem não sabe, é radiodifusor, é dono de rádio também. Mas aqui não pode falar nada, né? Mas na dele lá ele acha ruim. Isso antigamente era jabá, Enaldo. Mas não, ele trouxe carinhosamente pra gente e pra gente reforçar aqui essa luta, esse interesse que eu, particularmente, fico muito na torcida pro São Francisco, claro, e também por Campos, para criar aqui a nossa indicação geográfica do chuvisco, que é muito peculiar, mas tem outras cidades brasileiras que produzem também o chuvisco. Então, essa indicação tem uma importância muito bacana. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre, além disso, vamos falar sobre a questão também da retomada do cultivo do maracujá. O Enaldo estava conversando antes com a gente aqui sobre o cultivo do maracujá em São Francisco, da década de 80, que chegou a ser o maior produtor do Brasil. A praga veio, né, e dizimou aquela produção toda, e claro, é evidente que sem uma alternativa eficaz, teve vassoura de bruxa, eu me lembro muito bem disso também na década de 90, no Cacau, na Bahia, também foi um estrago. Para se retomar toda a produção, tem que ter toda uma estrutura feita aí pela academia, que na época não tinha, o ENF estava chegando, você tinha, né, toda uma dificuldade, e hoje, pelo menos agora, o Enaldo já adiantou para a gente, são pelo menos 10 mil mudas, pelo menos, e em 4 espécies produzidas na Embrapa em Brasília. Vamos falar sobre isso tudo com detalhe. Por fim, a gente fala também sobre a 39ª Expo Agro, que vai acontecer agora em Praça João Pessoa. É isso? Então fique atento aí, a gente vai falar sobre que vai ter um trator lá mega avançado, não polui, né? E também é controle via satélite. Eita, que... Não, só um instante eu já trago, você está doido para falar, eu vou trazer a sua participação. Só um instante, deixa eu passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br, pelo jornal Folha da Manhã. Final de semana muito desagradável em Campos, vários acidentes. Teve uma ciclista, uma menina que foi atropelada e morreu ali na Arthur Bernardes, muito violento o acidente. Vários acidentes de moto, de carro, foi muito complicado esse final de semana em Campos. Teve vários carros também, teve um carro com um caminhão da Coagro que pegou fogo, né? Teve um outro carro também que pegou fogo de produtos aqui, de alimentícios, também que pegou fogo. Final de semana foi muito complicado. E a gente traz aqui então os destaques do Jornal Folha da Manhã. Capa do jornal: gestão aprovada faz 7 prefeitos da região favoritos à reeleição. A pesquisa em 10 municípios dão panorama das eleições a prefeito. Campos tem consultas Paraná e Big Data programadas para hoje, segunda-feira. Deve ser divulgado, deve ser já registrado, naturalmente, conforme manda a lei, e devem ser divulgadas hoje. A aprovação de governo rima com intenção de voto a governante. Está aqui
na capa do jornal e alguns exemplos dessas pesquisas, as 10 que foram feitas. Violência deixa 7 mortos em 6 dias. Extermínio de gente. Sem contar que também, semana passada, muita violência. Eu falei do trânsito, mas muita violência também aqui na região toda, na cidade toda. Destaque de capa também. Candidatos na Folha FM com datas já definidas. Agora, sexta-feira, a gente já começa essa série de entrevistas com os candidatos às prefeituras de São João da Barra e de Campos. Está na capa ainda, condenações no, entre aspas, meninas de Guarulhos são mantidas. Sentença suspensa com liminar, ex-vereadores de Campos estavam elegíveis, estavam inelegíveis, agora estão elegíveis, ou seja, estão liberados. Eu confesso que eu não sei se alguns deles tentaram registrar a candidatura e seguiram adiante aí agora com essa, e vão seguir adiante com essa liberação. Vários nomes, né, foram liberados. Então, se eles conseguiram passar pela convenção e registraram, né, fizeram um registro da candidatura, agora vão ter a aprovação dela ou não, o deferimento. Está na capa ainda do jornal Folha da Manhã, Vias Verdes, iniciado pela Avenida Arthur Bernardes, o projeto da Secretaria de Meio Ambiente vai viabilizar plantios de 2.187 árvores de espécies nativas da Mata Atlântica em 30 vias de Campos. Carlos Pereira analisa conflitos entre esferas. Educação de Campos, desempenho no IDEB rende análises técnica e política. Posse em outubro, campista eleito, novo presidente da Fejan, o Luiz Césio assumiu, Caetano assumiu aí a Firjan. São destaques aqui do jornal e ainda no portal folha1.com.br, ciclista morre atropelado, é o que eu comentei mais cedo, por caminhão na Avenida Arthur Bernardes. Michele Braga Caldas, de 43 anos, morreu na hora. A Polícia Civil constata que motorista não percebeu o momento do acidente. Nossas condolências, nossos sentimentos profundos aí aos familiares, a perda é irreparável. MP adverte contra a fraude na cota feminina dos partidos em Campos. Se as candidaturas não forem substituídas, podem haver impugnação, ou pode haver impugnação. Campos que perdeu 6 vereadores esse ano, 6 vereadores foram cassados e não afastados, foram cassados, perderam os mandatos por infringir a cota de gênero, a cota feminina, no caso aqui de Campos. Né? E aquela peculiaridade nossa, com 25 vereadores, 6 foram afastados, 6 assumiram, né, o lugar, 6 homens saíram, mas 6 homens entraram. Bem complicado. E no Brasil todo, como um todo, o número de mulheres participantes dessa eleição cresceu quase que nada. Tipo assim, na última eleição para vereador e prefeito, tinha 33, uns quebradinhos, 6,8, alguma coisa assim, não exatamente. Nessa tem 34. Ou seja, nem nada, nem um décimo. Então, o crescimento foi muito pequeno e a justiça está de olho. Ainda em destaque, Campos recebe participação especial com queda nesta segunda-feira. Motociclista invade loja no centro de Campos após ser atingida por carro. Uma mulher de 22 anos está em estado grave no acidente que aconteceu aqui na Formosa com 13 de maio. Violência no município deixa 7 mortos. Flamengo vira e conquista Mundial Sub-20 no Maracanã. E aqui os nomes, olha, Tiago Virgílio, Linda Mara, Quelinho e Jorge Rangel estão elegíveis. Ex-vereadores conseguiram mesmo liminar concedida a Garotinho. 8 homens são presos em operação contra o tráfico e, para fechar, Bambas da Bossa Nova
como Pitiliani e Flávio Mendes em talk show em Campos agora. A ideia nasceu aqui na Folha FM através do nosso companheiro Marco Antônio. Entre outras coisas, né, e outras novidades aqui no portal folha1.com.br, que você acompanha aí a todo instante. Bom, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado Enaldo Barreto. Obrigado pela sua presença, obrigado pela farinha. Uma pessoa lá em casa, Enaldo, quis deixar ela com farinha, um café da manhã, farinha. Aliás, tem várias regiões do país que comem farinha no café da manhã. Eu, quando trabalhava na venda, comia farinha com açúcar. Quem nunca comeu não sabe o que é bom. Enaldo, bom dia, bem-vindo, obrigado pelo presente. Vamos falar sobre a farinha também de São Francisco, mas... Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, ouvintes da Folha FM, que acompanham a Folha não só pelas ondas do rádio, mas também pelas redes sociais. Cláudio, realmente a farinha é o carro-chefe do município de São Francisco, mas eu gostaria até de pedir licença para você, mandar um abraço também a dona Diva Abreu, ao Aloysio, né, essas pessoas que eu tenho o maior carinho e respeito. Mas antes de mais nada, eu queria pedir licença a você, uma pauta que a gente não fez, mas você começou falando sobre o clima. Né? Sim. E aí a gente tem uma luta na região aqui, muito importante, a região norte e noroeste do estado, que é a configuração do clima semiárido. A gente precisa dessa configuração, é um projeto de lei de iniciativa do então deputado federal Vladimir, hoje está no Senado, né? A gente, na verdade, eu queria aproveitar esse espaço do rádio e clamar por representatividade política. Hoje a gente, infelizmente, só tem um Murilo, né, como deputado federal na região. Você tocou no nome até do Fejó, mas a gente precisa que esse projeto avance. Ele hoje, a gente teve a oportunidade de estar em Brasília umas 2, 3 vezes discutindo isso, inclusive com o senador Humberto Costa, que é o líder do governo, né, no Senado. A gente vê uma dificuldade muito grande de aprovação, mas seria a redenção nossa para o Norte e Noroeste. Ano passado a gente amargou um período de longa estiagem de quase 4 meses. Esse ano não está sendo diferente. A gente pega a chuva de um período e depois pega um período de longa estiagem. Isso prejudica o produtor rural, principalmente o agricultor. Então a gente precisa, sabe, Cláudio, você que é um comunicador que tem uma importante ferramenta, que é o rádio, a gente precisa cobrar para que haja, hoje o Senado, o relator é o senador Romário, né, desse projeto de lei. A gente precisa dessa aprovação, porque a redenção do interior do estado passa pela configuração do clima semiárido. Você sabe que o Espírito Santo mostrou um desenvolvimento após isso, né? E a gente hoje está nessa fila de espera. A qualquer momento vai ser colocado isso em plenário. A gente sabe que a dificuldade é muito grande. O senador Portinho também precisa, e o Flávio Bolsonaro, eles precisam montar uma articulação para que o interior volte a crescer como cresceu o interior do Espírito Santo. Então, isso são pautas que eu coloco para você, são pautas não de São Francisco, são pautas regionais que a gente tem que trabalhar pedindo a representatividade política do interior, que a gente perdeu muito ao longo dos anos, né? E que agora é uma hora dessa virada de chave com a entrada do clima semiárido, tanto para o norte como o noroeste do estado do Rio. A gente não colocou na pauta aqui, mas não tem como falar de agricultura sem falar de clima, né? Não, bem lembrado, sim. E o projeto é de 1440, projeto de lei 2019 de Vladimir Garotinho. Então, ele andou bem na Câmara, andou bem, quer dizer, 2019, mas ele andou num tempo... E foi para o Senado, né? Chegou no Senado, agarrou. É o que? Mexe com a bancada do Nordeste? É complicado? É isso? Eles colocam em off que o Minas Gerais pode também pleitear a entrada nesse rol seleto, que são os municípios onde tem hoje configurado o clima semiárido. Os estudos foram feitos aí pelo professor Mendonça, da UENF, né? É uma parte técnica, isso aí não é só político. Esse projeto não é um projeto político, é um projeto que tem um embasamento técnico. Eu tive a oportunidade agora de participar da Rio Mais Agro, tive um encontro com a presidente da Embrapa, solicitei dela uma nota técnica da Embrapa para que fundamentasse esse projeto de lei,
né? A Embrapa hoje também é um órgão importante de estudo, mas a gente está tendo dificuldade. Tenho mantido contato com o professor Almir também, que é um entusiasta dessa questão da configuração do clima semiárido. Ele que já tem uma experiência do Espírito Santo e viu o desenvolvimento que o Espírito Santo teve após a configuração do clima semiárido. Então é uma luta da região. E eu gostaria até de deixar essa pauta para você, numa oportunidade, trazer o professor aqui da UENF, o professor Mendonça, para discutir essa situação do clima, sempre, porque a gente precisa avançar e a gente precisa que o Senado esteja sensibilizado de aprovar esse projeto de lei, que é a redenção da região. Só para quem não entendeu, ou para quem não pegou o fio ainda, o que significa, porque assim, não é... O clima nós já temos, semiárido, isso aqui não precisa provar para ninguém, porque a gente está vivendo ele, a gente sabe muito bem. E quem é do interior aí sabe muito mais do que a gente que mora aqui na cidade, que fica triste quando chove, fica zangado quando chove, é uma doideira. Mas o que representa, na verdade, a reclassificação das condições climáticas da nossa região em termos de avanço para a agricultura? Linhas de crédito. O que isso avança? O juro vai ser bem subsidiado, né? Então, linhas de crédito para o produtor rural. O Espírito Santo e o Nordeste viveu isso através da Sudene. A gente até nem quer fazer parte da Sudene, mas a gente quer que, com essa configuração, a rede bancária tenha uma sensibilidade maior para proteger o produtor em casos de perda, né? Os municípios conseguem trabalhar melhor projetos nesse sentido, né? Eu tenho mantido contato com o deputado estadual Jair Bittencourt. Acho também que o governo do estado tem que se movimentar no sentido também de proteger o produtor rural com uma lei também voltada para essa questão do clima. Sabe por quê, Cláudio? Eu vou adiantar um pouquinho para você. Hoje, o produtor rural, por exemplo, num período de longa estiagem, se ele pegar uma reta escavadeira, colocar para abrir um tanque, ele vai parar na delegacia. O INEA vai lá com o batalhão e fala assim, olha, você não tinha licença para isso. Não, mas eu estou tentando salvar o meu gado que está morrendo. Então, eu acho que nesse período de longa estiagem tem que haver uma sensibilidade dos órgãos. A partir do momento que o município decreta situação de emergência pelo período de longa estiagem, que haja uma proteção, não é uma coisa a ser feita de qualquer maneira, mas vamos supor que a Defesa Civil Estadual dê um respaldo, que seja criado um fundo de proteção. Não tem um fundo soberano da Assembleia? Quem sabe esse fundo de proteção nesse período de longa estiagem? Então eu tenho conversado isso com o deputado estadual Jair, para que a gente avance no sentido também de dar uma proteção a nível estadual, seja com o INEA, para que o INEA não penalize o produtor nesse período, ao ponto de ele passar pelo dissabor de parar numa delegacia de polícia. Não, o que ele fez? Qual foi o crime que ele fez? Tentou salvar os animais, né? Então, que a lei haja uma flexibilidade nesse período também a nível estadual. Então, eu tenho conversado com ele, o Almir também tem conversado, para que a gente avance também a nível estadual, independente dessa PL que hoje tramita lá no Senado, né? Não saindo a PL. Rapaz, essa coisa de né, é um negócio impressionante. Você sabe que a burocracia... Eu passei por uma situação assim, poço insignificante, de produção insignificante, alguma coisa assim, que era só para um banheiro que a gente tinha num transmissor lá em Macaé. Água salobra, não serve para nada a água, só mesmo para descarga, nem para lavar as mãos servia. Mas tinha que ter a documentação. Cara, é tanto documento para fazer um poçozinho desse que a gente fechou o poço, fechou o banheiro, acabou o problema. Resolvemos de outra forma, né? A gente sabe que o meio ambiente tem que ser preservado. Agora, é claro, é evidente que você tem que ter um controle, que também se não tiver, mas o que eu estou falando, desde quando eu anuncio que quero fazer um poço e que vou, acho que já pode desburocratizar metade dos documentos aí. Concordo. Mas aí a gente se depara com essa situação. Infelizmente, o governo do estado não tem quadro, né? Os processos não tramitam na velocidade que são necessários, porque quem tem sede tem pressa,
né? Então como é que eu vou dar entrada para liberar uma máquina para trabalhar, para fazer um poço da minha propriedade? Você vai preso junto. Não, se for o secretário que libera, vai junto. Vai junto. Então eu acho que esse estigma também do produtor rural está sempre trabalhando contra o meio ambiente, isso não é verdade. Né? A gente sabe que tem muitos produtores hoje que preservam os mananciais, existem projetos de recuperação de áreas degradadas, enfim, o produtor hoje ele tem uma visão diferente. Não é aquele produtor que sempre foi visto como o cara responsável pelo desmatamento, por assorear diversas áreas. Não, o produtor hoje ele consegue conciliar a sua produção com a preservação do meio ambiente. Agora, a legislação ainda continua antiga, continua rígida, continua burocrática, como você está falando. O INEA é um órgão que, com todo respeito, é um órgão que cria uma burocracia, não só para o produtor, mas para qualquer cidadão. Né? E a gente vê que a coisa não anda na velocidade que a gente precisa. Né? E aquilo que você falou, que parafraseando lá o Betinho, quem tem fome tem pressa, quem tem sede tem mais pressa ainda. Porque sem comida eu sei até, mas sem água não fica não. Né? Então, sem comida não aguenta muito tempo, aguenta um pouco, mas sem água não aguenta nada. Então você tem todo e o rebanho sofre com isso, as plantações, né, evidentemente que sofrem com isso. E rapaz, essa coisa de imagem do produtor nesse Brasil polarizado hoje é difícil defender. Muito. Mas tem. Claro que tem aquelas exceções que são os caras que têm a ganância, né, tem a goela maior que tudo. Mas fora isso, eu concordo com você, sim, tem muita gente trabalhando hoje para preservar, para manter aí Eu vi um projeto também em Minas Gerais, que aí até tem um incentivo, mas de qualquer maneira a pessoa já está recebendo aquele incentivo, mas já está fazendo, que antes nem o incentivo queria, que é a preservação das minas de água dentro das propriedades. Cerca, tem um sistema triangular, reflorestado aquele trechozinho, aquele pedacinho ali, e aquela mina é toda revitalizada. E falando da nossa casa, né, o estado do Rio hoje é o segundo consumidor do país. Mas o estado do Rio é composto de pequenos produtores. Né? E são produtores que hoje eles estão pela vertente, para o estado do Rio é a vitrine do nosso país, de produtos cultivados de maneira agroecológica. Para você ter uma ideia, São Francisco Tabapuana, eu convido até você, já convidei uma vez, vou convidar pela segunda vez, tem o maior projeto de aquaponia do país. É a história de um angolano que foi para lá e ele produz o tomate cereja com peixe. Né? Então, são classificações novas, o produto dele, para você ter uma ideia, essa estufa de mais de 2.000 metros quadrados, que está localizado lá na localidade de Nova Belém, ele fez o vazio sanitário 2 vezes, porque ele sofreu com a praga da mosca branca, né? E a lavoura dele de tomate é feita em vasos suspensos. É um projeto lindíssimo, maravilhoso. E ele está conseguindo catalogar esse produto de maneira pioneira no Ministério da Agricultura, porque não é agroecológico, porque não leva terra. O vaso é só brita e areia, entendeu? E o tomate é alimentado com o excremento do peixe. Então ele está conseguindo uma classificação nova. Então as pessoas vêm pesquisando, é um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que ele já tem um tempo já. Eu vi, desculpa te interromper, só para a gente pegar aqui essa pauta aí legal. Isso tem o quê? Já tem 2 anos? Tem, quando eu cheguei lá, já tem 3 anos e pouco. 3 anos e meio. Ele já produziu o tomate cereja, já produziu o feijão mongo, que é um feijão chinês, nesses vasos suspensos, né? E agora ele voltou para o tomate cereja. Então eu tive até a oportunidade de levar o reitor do IFE lá, o professor Vitor, né, que esteve visitando o município, e ele ficou encantado com o projeto de aquaponia que a gente está desenvolvendo lá. Os peixes são tilápias, né, ele tira depois juvenil e vende, né, e carpas coloridas, essas coloridas. Tá. É um projeto interessantíssimo, vale a pena. Eu já te convidei para almoçar e tomar um café, para conhecer o maior projeto de aquaponia hoje do país, instalado em São Francisco Tabapuana. A gente vai falar sobre esses avanços aí, sobre essa questão de infraestrutura. Tem muita burocracia para o homem do campo, para o produtor rural.
né? Aquela questão da documentação dele também, quer saber se avançou. Mas deixa eu pegar aqui o tema desse bloco, mas nada mais justo que a gente falar de clima, né? Principalmente depois dessa essa doideira que a gente está passando aí no Brasil, esse momento complicado que é o incêndio nas pastagens. Também é outro tema que a gente também tem que acompanhar. Né? As queimadas que hoje deixam já 48 municípios do estado de São Paulo em estado de emergência por conta do avanço do fogo. E ontem inclusive teve reunião ministerial, o presidente da República teve também envolvido nisso, acompanhando. A própria Marina chegou a declarar que tem muita suspeita de incêndio criminoso. E aí tem alguns vídeos que circulam pela internet, só que não tem identificação de local e nem de data. Então, para mim, eu como profissional não posso me basear naquilo, mas eles têm, e segundo a própria ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, acho que se o meio ambiente não der certo com Marina, não sei se vai dar com mais alguém, porque ela é muito comprometida com aquilo, é muito... Agora, se tem crime nesses incêndios, se são incêndios criminosos, tem que punir severamente no rigor da lei e tocar a bola para frente. Agora, vai deixar aí um estrago muito grande para a população, tanto do interior, que o fogo na pastagem é interessante, né? Ele faz bem até certo ponto ao pasto, né? Em termos sim, né? Mas a gente tem leis estaduais hoje, inclusive com relação à queima da cana. Também. Que era gradativamente ela ter acabado, né? No nosso estado. Nós estamos falando aqui da região e não acabou. Então, infelizmente, essa questão de queimada, eu acho que tem que ser abordada de uma maneira mais específica e mais, vamos dizer assim, detalhada, né? A nível nacional. Porque realmente isso aí afeta o meio ambiente. Você está colocando isso aí. Eu ontem, quando eu abri a internet, estava vendo que até a região dos lagos está sendo afetada por essa questão. Essa região chegou sábado aqui, não sei se você viu ou se chegou lá em São Francisco também. Não prestei atenção. O sol amarelo justamente. É fumaça. Do cara onde que a gente vai chegar, né? Tem a queimada na Amazônia, que está grande, avançando, e também por isso. Nem tudo é crime também não, é por conta da seca. Não chove, a coisa está... Aí quando chove igual choveu no sul. Demais. Aquela chuva forte, né, intensa, porque tinha uma barreira de calor aqui no sudeste que não deixou a chuva espalhar. Então ela choveu num lugar só. Cara, muito, muito complicado sim. Teve até um comentário aqui, Edmundo já está reclamando a farinha. Calma, Edmundo, vou falar de você aqui. Só para a gente fechar isso aqui sobre essa questão de burocracia, Célio da Luna Mendivil, se eu não estou errado aqui. Bom dia a todos. Infeliz ou felizmente na prática, a burocracia burocratizante, burocratizadora dos órgãos e instituições públicas. O que é curioso, pois, por outro lado, enquanto o pequeno produtor rural é prejudicado e afetado, moderado e severamente, as pessoas responsáveis pelas queimadas e fuligens, por exemplo, não são, valendo ressaltar, pelo mesmo órgão INEA. Justamente. 2 pesos, 2 medidas. Então, umas coisas bem, né, bem distantes ainda de solução no Brasil, pelo que a gente vê. Sem contar com o manejo de água também por grandes empresas e indústrias que conseguem manusear até canal assim, muito rapidamente, enquanto que a gente que não consegue nem colher a água do canal para servir o gado às vezes. É um negócio tenso. Mas, o Enaldo, vamos voltar aqui à nossa pauta, que é a questão da segurança, porque é tudo, né? Você tem uma série de impedimentos, de dificultadores para todos os setores. A gente está falando do produtor rural. Você tem infraestrutura, ponte, estrada, luz, celular, essa coisa toda, mas tem também a questão dos roubos e do assalto. Me parece que aqui na região, São Francisco foi pioneiro no lançamento do Patrulha Rural, não foi? Tem 2 anos. O Patrulha Rural, Cláudio, e aí eu vou aproveitar o seu espaço aí para render homenagem a alguns oficiais da Polícia Militar que trabalharam comigo nesse projeto. Esse projeto foi idealizado para a gente
mas já existiam em outros estados, como Goiás, Belo Horizonte, né? Eu tive um encontro na ocasião com o Tenente Tavares, que é hoje comandante de segurança presente aqui em Campos, né? Ele era o comandante da companhia. E a gente colocou a necessidade de criar uma rota de segurança, porque São Francisco é um município muito extenso, onde as localidades elas estão muito distantes, algumas delas muito distantes da sede do município, né? Aí o Tenente Tavares você vê como é que é interessante, eu vou contar todo o início da história. Ele falou assim, rapaz, eu estava pedalando no estado de Minas e eu vi umas plaquinhas de segurança em algumas propriedades. Aí eu fui pesquisar aquilo com a minha equipe da Secretaria de Agricultura, o Anderson e tudo mais, e a gente esboçou um projeto e o Tenente Tavares marcou uma agenda com o Coronel Gustavo. Na ocasião, a gente se reuniu, o Coronel Gustavo, o Major Tibério, o Capitão Wanderson e o Sargento Vicente. E o Coronel Gustavo, ele deixou bem claro o seguinte, a gente precisa de um arquivo com a localização georreferencial das propriedades. E na ocasião eu procurei o INEA. Por quê? O INEA prepara o cadastro ambiental rural. Ou seja, ele tem a localização georreferencial das propriedades. Mas aí a gente se esbarra na burocracia, que o INEA não tinha órgão, que tinha que falar não tinha um diretor aqui, tinha que falar com o presidente e tal, e a coisa não andou. E aí eu voltei ao Coronel Gustavo. Falei, olha, pelo INEA a gente não consegue essa localização georreferencial. Aí ele virou e falou assim, você quer saber de uma coisa? A gente vai fazer. A gente monta um questionário, o PM, a gente cria a polícia de proximidade, a gente vai até as propriedades, faz um inventário nas propriedades, quantos tratores, quantos animais tem na propriedade, a gente cria essa aproximação. Não tem nada não, vamos escrever o projeto. E aí a gente escreveu o projeto, aí ele marcou para que a gente fizesse essa apresentação no Estado-Maior da Polícia Militar, a gente foi até o Rio. Na ocasião, a gente se reuniu com toda a cúpula da Polícia Militar, o Coronel Henrique determinou que o Coronel Lobasso ele atendesse a gente, e aí a gente conseguiu implementar o projeto. São Francisco foi o pioneiro, né? Hoje virou programa de governo, já está em São Fidélis, Campos, São João da Barra, indo para o Noroeste, para Porciúncula, diversos outros municípios. E a gente, com muito orgulho, vê os índices cair, principalmente de furto de animais. Né? Rapaz, tinha gente, porque para quem não acompanha, o senhor tá ligado agora, encostava o caminhão e levava boi. Enchia o caminhão de boi e levava. Isso aí. Isso acabou? Acabou, a gente tem hoje... E não tem muito tempo, não. Não, a gente tem hoje, né, a Patrulha Rural, que é um veículo também adaptado, é uma caminhonete adaptada para as condições de estrada. Para você ter uma ideia, Cláudio, nós temos 2.000 quilômetros de estrada de chão batido. Então não dava também para você exercer um projeto desse num carro de pequeno porte. Então o governo do estado também disponibilizou essas caminhonetes, né? Elas são blindadas e também preparadas para esses terrenos mais complicados, e as propriedades recebem periodicamente, através de rotas que eles elaboram, a visita dos policiais, né? Então criou essa polícia de aproximação, e a gente com muito orgulho viu isso aí virar um projetozinho piloto em São Francisco, virar programa de governo, e o estado do Rio hoje tem isso aí como meta de colocar todo o interior do estado, né? Isso é muito legal. Todos os produtores estão cadastrados? Tem alguns que não quiseram participar? Na primeira etapa foram 500 produtores, mas o cadastro em si, hoje, é mera formalidade, porque a partir do momento que é criada a rota, a própria Polícia Militar vai estendendo o projeto e vai cadastrando, fazendo novos inventários das propriedades do lado. E aí cria uma facilidade pelo seguinte, através de um telefone celular, você fala assim, aqui é da propriedade 83, 81, como é a minha, né? Que eu moro lá na capital do município, em Pingo d'Água, a minha é 81. Aí fala assim, quem está falando aqui é da propriedade 81. Ele rapidamente já tem o arquivo, já sabe a localização, o GPS já joga e ele chega numa rapidez absurda, entendeu? Então, legal. É a localização georreferencial, esse arquivo que foi criado para a Polícia Militar e está hoje nas mãos dela.
levando segurança ao campo, que é uma pauta regional também, né? Não é uma Sim. pauta local. Tem até questão de liberação de porte de arma para quem é proprietário rural, se discute isso, se fala isso, que enfim. O Patrulha Rural, segundo as informações, chegou a reduzir 60% dos casos de furto no campo. O Tenente Coronel fala sobre isso. Isso foi notícia agora no início desse mês de agosto. Quer dizer, recente e é um dado muito, muito, muito bom. Outra coisa também que acontecia muito no interior e diminuiu bastante era o furto de fios e transformadores de rede elétrica, porque ali está o cobre, né? Havia um grande número, e o Rio de Janeiro era recordista no interior de furto de fios e transformadores. Acabou isso? Diminuiu bastante. Acabar com a violência é uma coisa meio utópica, eu acho meio difícil, mas você consegue diminuir isso, claro, você consegue controlar, na medida que a própria polícia estando lá já é né? Bom, meu caro Enaldo Barreto, tem um pedido aqui, secretário de Agricultura de São Francisco do Itabapuana. Eu preciso fazer o intervalo, são 7h43. Edmundo Siqueira, deixa um pedido para a gente falar aqui, eu acho que a gente consegue falar isso no último bloco, mas ele fala que só ganha presente quando eu não estou aí. Isso não pode. Edmundo, vou lembrar de você quando a gente estiver comendo a farofinha aqui, pode deixar. Edmundo é parceiro, vou guardar para ele. Bom dia, se der tempo, gostaria de ouvir o secretário sobre o incentivo e também um espaço a ser criado em Praça João Pessoa do patrimônio imaterial da região, o Laço Campista. Não sei se você está acompanhando isso. Já estamos focados nisso aí. Estive com o João Siqueira esse sábado e agora estou dependendo mais dele do que... Então, a gente fala sobre isso sim. Que a gente vai falar na Expo Agro a gente fala sobre Praça isso. João Pessoa, no fim do programa, né, a 39ª Expo Agro, que está cheio de novidade aí, a gente fala sobre isso. São 7h44, a gente conversa com o Enaldo Barreto, secretário de Agricultura de São Francisco de Itabapuana, e a gente volta a seguir. Tem a indicação geográfica da farinha, a gente fala um pouco sobre isso. Do abacaxi também. E do abacaxi? Nós vamos falar um pouquinho. Porque Marataízes já tem a indicação do abacaxi. Nós vamos falar do abacaxi também, que não é de Marataízes. Que não é de Marataízes. Impressionante. Eu tive a oportunidade de morar lá, então lá também produz abacaxi. Principalmente ali na região de Jacareí. O lobby lá é mais forte do que o nosso. Rapaz, eu não sei. Por causa dos carrinhos de som que vão para as praias. Abacaxi de Marataízes, doce como mel. É da massa amarela, doce. E saiu bem daqui da gente, né? Foi. Muito Mas a gente fala sobre isso também. Dia 10 tem uma reunião com a UENF em São Francisco Itabapuana, onde a gente avança para a identificação geográfica do abacaxi norte, que envolve Campos, São João da Barra, São Francisco e Quissamã. Campos está produzindo abacaxi também. Em Travessão e na Baixada. Né? Agora, pode ter identificação também, a indicação para o Marataízes, não tem problema nenhum, só que o nosso abacaxi é nosso. É nosso. Não pode usar lá como deles. Não. São 7h46 agora, a gente faz um rápido intervalo. Meus filhos são Maratimba, são lá de Marataízes. Isso que quando passa os vendedores de abacaxi, vai lá, vai lá para você prestigiar a sua terra lá, hein? Eita só. A gente faz um rápido intervalo, então a gente volta a seguir conversando aqui com o Enaldo. Vamos falar dos shows também, que a gente puder soltar aqui de spoiler aqui para você que está ligado na gente, né? A 39ª Expo Agro já está toda organizada, tudo pronto. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Com um destaque só para esse bloco agora aqui, se você quer investir bem o seu dinheiro, fique ligado aqui nessa dica aí da equipe da Nauta XP Investimento. Minuto Nauta XP.